Bom, pessoal, e para complementar agora a questão do projeto dos capacitores, né, de acoplamento, eu vou fazer um breve resumo aqui sobre essa parte, né, e descrever aí uma metodologia possível para esse projeto, né. Tecnicamente falando, para a gente poder fazer esse projeto do jeito mais exato possível, a gente precisaria fazer a modelagem completa desse sistema aqui, né, em função de transferência, né, de entrada para saída, né, ou seja, a gente deveria obter a relação entre o VO e o VS no domínio da frequência, né, ou seja, a gente deveria pegar VO de S sobre VS de S, né, e encontrar essa função de transferência, onde através dela a gente poderia escolher aí, ou alocar, né, o posicionamento aí dos polos de acordo com o projeto dos capacitores e, portanto, definir a nossa característica aí de resposta em frequência, né. Porém, esse procedimento é extremamente consumidor em tempo, né, dá bastante trabalho fazer. Então, uma alternativa a fazer esse processo, né, é utilizar uma aproximação. Qual que é essa aproximação? A gente vai, ao invés de deduzir aqui a função de transferência VO de S sobre VS de S, né, a gente vai aproximar cada pequena região aqui composta, né, pelo capacitor, ou cada região que esteja contendo um capacitor. A gente vai pegar essa região e ver qual é a resistência equivalente que esse capacitor vê. E a gente vai aproximar essa pequena porção do circuito por um equivalente RC, ou seja, um equivalente de primeira ordem, né? Se vocês lembrarem, o equivalente do tipo RC, né, ele tem uma função de transferência, né, um G de S, que seria um ganho, né, sobre SRC mais 1, né, onde esse RC aqui é justamente a constante de tempo, né, é um tal, né, e essa constante de tempo, né, ela também pode ser expressa aqui, né, como o inverso da frequência de corte, né, ou seja, a gente também pode dizer, né, que a frequência de corte é o inverso aqui, né, da constante de tempo, ou seja, essa frequência de corte é 1 sobre o RC, né? E aí vai a pergunta, né, quem é esse R vinculado a cada um dos 6 que está aqui nesse circuito, né? Vamos fazer uma análise rápida aí sobre isso, né? Então vamos olhar aqui para a esquerda, né? Vamos focar aqui primeiro no capacitor CI, né? Olhando para o capacitor CI, eu vou redesenhar aqui a região onde ele está, né? Então aqui eu vou ter o capacitor CI, né? Aqui na direita do capacitor CI a gente tem aquela resistência RI, né, que é vista da entrada, né? Então é como se eu tivesse entre esse ponto aqui e o ground, né, estivesse vendo uma resistência RI entre esse ponto e o ground, tá certo? Né? E em termos de resistor equivalente, né, quando a gente vai fazer o cálculo de um resistor equivalente visto entre dois pontos, a gente curto-circuita as fontes de tensão, né, independentes, né? Então aqui vira ground também, né? Então é como se eu estivesse vendo entre os terminais do capacitor, né, entre os dois terminais aqui do capacitor, é como se eu estivesse vendo uma resistência de RI, que a gente já calculou inclusive, né? A gente já sabe quanto é que é esse RI aqui, né? Tá certo? Então o resistor é associado, né, a esse equivalente RC da entrada para esse capacitor CI, né, é o próprio RI. Tá certo? Vamos pegar agora o capacitor CO, né? Vamos olhar agora para o capacitor CO aqui, né? Olhando para o capacitor CO, o que a gente tem, né? Olhando para o capacitor CO, a gente vai ter capacitor CO. Aqui a gente vai ter a resistência de carga, né, o RL. E aqui a gente vai ter o que? A resistência total vista a partir desse ponto em relação ao ground, que é o RO, né? RO. Então, deixa eu até colocar aqui em cima, né? Esqueci de colocar, mas aqui na resistência vista, né, pelo capacitor CI, né, seria exatamente o próprio RI, né?
Aqui nesse caso, né, o que eu estou vendo entre os terminais do CO? Né? Entre os terminais do CO, né, entre os terminais do CO é como se eu estivesse vendo esse resistor aqui, né, com esse resistor aqui. Tá certo? Como se tivesse um série aqui, né, de RL com RO. Né? Então eu estou vendo aqui, né, uma resistência equivalente igual a RL mais RO. Tá certo? Beleza. Bom, e por fim, vamos ver aí qual é a resistência vista, né, entre os terminais do resistor CE, né, que está aqui. Então eu quero saber qual é a resistência vista, né, entre este terminal e este terminal, que por acaso é o próprio ground, né? Então no fundo tem que saber qual é a resistência vista entre o terminal aqui de cima e o ground, né? Então quais são as formas que eu tenho de ir para o ground por resistências, né, através deste terminal aqui de cima? Então inicialmente o próprio R2, né, de cara ele já vai direto para o ground, então já é uma das resistências, né? Daí eu tenho uma outra forma que é ir por R1. E aí eu vou passar por um outro resistor aqui, que é aquele Rzinho, né? Resistor Rzinho associado àquela junção base emissor do BJT, né? Então teria esse série aqui, né? R1 mais Rzinho, mais a resistência vista, né, daqui da base para o ground, né? E depois tenho que refletir toda essa resistência para o emissor, porque essa resistência toda que está aqui está na base, né? E eu estou calculando a partir de um ponto que está no emissor, né? Ou melhor, está na região onde se encontra o emissor, né? Então eu teria que fazer aquela reflexão de impedância. Só que o que acontece? Aqui na base, né, se vocês prestarem atenção, eu tenho... Né, deixa eu apagar aqui para mais fácil. Aqui na base o que eu tenho? Né? O que eu vou ter? Eu vou ter, né, o R2 indo para o ground, o R1 indo para o ground, né? E se eu tivesse uma resistência aqui nessa fonte, porque eu não modelei ela nesse circuito, né? Acabei não modelando ela aqui nesse circuito, né? Mas se eu tivesse uma resistência aqui nesse modelo, né, um RS aqui na fonte, aí eu teria R1 paralelo com R2, paralelo com RS, né? Porque todos esses resistores levam para o ground, né? Lembrando que quando a gente calcula um resistor equivalente visto, né, a partir de 2 pontos, a gente desliga as fontes independentes, né? Então essa fonte aqui viraria um curto, né? Então seria mais um caminho, né, por resistor para ir até o ground. Só que nesse modelo aqui, como eu não coloquei essa resistência, né, eu teria R1 paralelo com R2 paralelo com 0, né? Na verdade, o que acontece é que esse ponto aqui, ele, por conta da fonte ficar desligada, né, esse ponto passa a ser um ground, né, esse ponto aqui de base. Então ele acaba deixando o R1 e o R2 em curto, né? Bom, como é que fica então a resistência equivalente vista, né, do resistor, do capacitor CE, né? Como que fica aí essa resistência? Então a gente teria o RCE, que seria, né, como a gente já falou, o R2, né? Esse é um dos jeitos de ir para o ground, paralelo com, né? Aí qual é o outro jeito? RE1 mais Rzinho, né? Aí eu vou colocar aqui só a caráter didático, né, que seria, né, a resistência toda aqui da base até o ground, né? E qual é essa resistência toda aqui da base? Seria R1 paralelo com R2, paralelo com, se eu tivesse um RS aqui seria RS, mas como não é RS é 0, né? Então na verdade tudo isso aqui está em curto e eu botei só para deixar didático, né? No fundo esse paralelo todo aqui dá 0, né? Porque está em curto, né? Esse ponto elétrico é igual ao ground, né, com a fonte desligada, né? E obviamente como eu estou fazendo esse cálculo a partir de um ponto, né, que está aqui na região onde contém o emissor, está associado, né, ao emissor, então tem que fazer reflexão de impedância, né? Então eu vou dividir aqui por beta mais 1, né? Região onde tem
maior corrente é onde a resistência é vista, né, com um fator menor, né, dividindo, né. Tá certo? Obviamente que, né, esse paralelo todo aqui eu só coloquei para caráter didático, então esse cálculo aqui ele é na verdade RE2 paralelo com RE1 mais Rzinho. Tá certo? Então essa aí seria a resistência equivalente vista, né, através dos terminais do capacitor CE. Aí vamos lá, né? Considerando que agora a gente tem e sabe quais são as resistências vistas por cada um dos capacitores, e portanto a gente tem um modelo, né, do tipo RC para cada ponto ali, para cada par, né, de pontos do circuito onde existe um capacitor, né, como que a gente faz para modelar a resposta em frequência daquele amplificador, né, e escolher os valores de capacitores adequados. Para a gente entender isso, primeiro eu vou pegar uma figurinha aqui didática para representar a resposta em frequência desse sistema de um jeito bem simples, né? Então essa figura aqui representa um sistema do tipo passabanda, né, que representa diversos sistemas físicos, e aquele amplificador também, né, obviamente de um jeito bem simplificado, mas que retrata essa característica, né, de passabanda, onde eu tenho aqui uma frequência ωc, né, que é a minha frequência de corte inferior, que é a frequência de corte que geralmente vocês vão ter de projeto, né, vocês vão projetar esta região da frequência de corte inferior, né? E o que gera essa frequência de corte inferior? É exatamente o comportamento, né, daquele sistema que a gente viu anteriormente com os capacitores e os resistores. Tá certo? Lembrando que não seria, né, um comportamento linear como eu estou mostrando aqui, né? Isso aqui é uma simplificação, simplesmente a caráter didático, tá certo? E o que representaria, por exemplo, a frequência de corte aqui da frente, né? Aqui da parte à direita, né? Que eu nem cheguei a desenhar, né? O que representaria essa frequência de corte 2 aqui, né? Na verdade, essa frequência de corte 2 aqui ela é representada pelas não idealidades que existem naquele transistor BJT, né? Na verdade, toda vez que você tem uma junção aí no semicondutor, né? Uma junção PN no semicondutor, você tem aquela camada de depressão, né? Aquela região de depressão, e aí existe, né, uma parte ali carregada positivamente, uma parte carregada, né, entre aspas, negativamente, e aí isso está associado também a um comportamento capacitivo, né, que muitas vezes não é colocado nos modelos. E esses capacitores, né, que são capacitores parasitas para o modelo, eles acabam interferindo nas frequências mais elevadas, né, e eles que acabam fazendo esse comportamento aqui de filtragem nas altas frequências. Tá? Então, nas baixas frequências, é o comportamento tradicional dos RCs que a gente tem ali no circuito, né? Que é o que a gente vai projetar. E aqui nas regiões de alta frequência é um comportamento natural, né? Devido a essa não idealidade do componente eletrônico, né? Do semicondutor. Tá certo? Que a gente nem vai se importar aqui, né? Então já vou até apagar aqui porque não nos interessa modelar isso aqui. Só estou comentando a caráter de curiosidade, né? Mas bem, dito isso, né, esse sistema passabanda, ele tem uma região aqui, né, definida entre essas duas frequências, né, a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior, que nos dá, né, a nossa, vou botar aqui em vermelhinho, que nos dá a nossa banda passante, né, de um ponto até outro. Né? Ou seja, a banda passante ela é definida entre as frequências de corte, né? E as frequências de corte são justamente as frequências onde o nosso sinal, né, ele possui uma amplitude de 0,7, né, em relação ao valor da banda em relação ao valor aqui de cima, né? Esse 0,7 ele não está aqui por acaso, né? 0,7 é na verdade 1 sobre raiz de 2, né? E por que é 1 sobre raiz de 2, né? Porque na verdade a frequência de corte é a frequência onde você tem o sinal, né,
caindo a meia potência, né? E se você fizer, por exemplo, uma potência dada, por exemplo, por v² sobre r, né? Para você cair a meia potência, né, basta que você caia a 1 sobre raiz de 2 da amplitude, né, da tensão. Então, cair a 1 sobre raiz de 2 da amplitude é a mesma coisa que cair a meia potência. Que é a mesma coisa também, se vocês viram lá em teoria de controle, né, que cair a 3 dB, né, 3 decibéis. Então, 1 sobre raiz de 2 de amplitude, meia potência ou cair a 3 dB, tudo quer dizer a mesma coisa, né? Obviamente que esse gráfico aqui eu não coloquei ele em decibéis, né? Mas só coloquei aqui esse menos 3 dB para ilustrar e vocês não esquecerem que é assim que funciona, certo? Aí vamos lá, como que a partir de todas essas informações a gente consegue projetar agora, né, aqueles capacitores para associar a essa característica de passabanda, né, ou melhor, essa característica aqui inferior, né, do passabanda. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente primeiro vai definir um daqueles polos que a gente viu anteriormente como sendo o nosso polo dominante, né? Ou seja, é o polo que tem cuja frequência, né, associada 1 sobre RC, né, tem o maior impacto na frequência de corte a ser definida, né? Então, por exemplo, se a gente definir o nosso CI, ou melhor, o polo associado ao CI como dominante, né, qual é o polo associado ao CI? É 1 sobre o RCI vezes o CI. E esse polo, né, ou melhor, a frequência associada a esse polo, seria igual à frequência de corte, porque ele é o nosso dominante, né? E aí a gente consegue encontrar, né, que o CI ele vai ser igual a 1 sobre o RCI vezes o ωc, onde o RCI vale a própria resistência de entrada ali do amplificador, né? A gente deduziu aí no quadrinho anterior. Tá certo? Então a gente já tem a primeira equação aí para esse projeto, né? Porém, essa equação ela só é válida se todo o sistema tiver projetado para que esta hipótese, né? Que hipótese? Que o polo associado ao conjunto RCI-CI seja dominante, né? Então ele tem que ser dominante e os outros polos, obviamente, têm que ser projetados, né, dimensionados, para não impactar na frequência de corte. Como que a gente faz isso? Né? A gente projeta de forma que os polos dos outros, associados aos outros capacitores, resistores, né, estejam muito abaixo, né? O que é muito abaixo? Colocando aqui no gráfico, né, estejam numa região bem abaixo aqui, né, uma região aqui bem abaixo em relação à minha frequência de corte, né? Aí vamos lá, o que é bem abaixo, né? Eu quero que essas frequências aí associadas estejam muito menores do que o ωc, né? Muito menores do que o ωc. O que é muito menor, né? Isso na engenharia, né, a gente define através de algum fator, isso depende também da aplicação, né? Mas para esse caso aqui a gente pode definir um fator aí de 10 vezes, né, por exemplo. Então a gente pode definir aqui, né, que as frequências associadas aos polos dos outros R6 tem que estar a uma década aqui de distância anterior à frequência de corte, né? Ou seja, 10 vezes menos que a frequência de corte, né? Fazendo isso, então, para os capacitores CO e CE, o que a gente vai ter? A gente vai ter o polo associado ao CO, né? Que é 1 sobre RCO vezes CO, tem que ser igual à frequência de corte sobre 10. Né? Que é o fator que a gente está adotando aqui, não precisa ser 10, mas a gente adotou aqui esse fator para ser suficientemente menor, né? Bem menor do que a frequência de corte. E aí isso aí nos gera, né, a equação para o CO, que vai valer 10 vezes, né, ou melhor, 10 sobre RCO vezes ωc. Certo? Onde o RCO a gente também definiu, ou melhor, a gente demonstrou, né,
quanto que ele vale no quadrinho anterior. E fazendo a mesma coisa para o CE, né? 1 sobre RCE vezes o CE tem que ser igual a frequência de corte sobre 10, né? Porque a gente também vai estar associado a um polo que não é dominante, né? Que tem pouca significância para aquela frequência de corte, né? E aí a gente encontra que o CE também vai ser 10 sobre, né? Só que obviamente agora os fatores mudam, RCE vezes frequência de corte, onde o RCE também foi demonstrado no quadrinho anterior, tá certo? E aí a gente tem então, né, esse conjunto de equações que nos permite calcular, né, qual o valor ou quais valores de CI, CO e CE que satisfazem essa condição de a frequência de corte ser igual a ômega C, considerando que o polo dominante está associado ao CI, né, ou ao conjunto RCI e CI, e os demais polos, né, estão associados a frequências muito menores do que a frequência de corte, ou seja, né, não são dominantes. Né? O dominante é o polo associado ao conjunto RCI e CI. Ok? Então, fica essa dica aí para vocês, para conseguirem efetuar esses projetos de dimensionamento de capacitores, de acoplamento. E quaisquer dúvidas podem colocar aí nos comentários.